Fala rapaziada, NBA na área e eu separei pra vocês as melhores oportunidades, bora pra cima. Começando aqui pelo jogo do Timber e do Wizards, tá? O que eu separei pra vocês aqui? Pelo lado do Timber, Anthony Edwards. No último jogo ele fez 15 pontos, tá? Mas normalmente ele faz 21, 32, 37, 53, 15, 20, 14. Ou seja, eu quero uma linha pra ele aqui de pelo menos 25 pontos para trabalhar numa isolada, ou 20 pontos a 1,20 para complementar no bilhete, ok? Outro jogador desse jogo aqui que eu separei para vocês é o Jordan Poole, tá? Por quê? No último jogo ele fez só 13 pontos, e aqui, no penúltimo ele fez 22, aí ele ficou lesionado, mas aí quando ele joga ele faz 26 pontos, 30 pontos, 25 pontos, 31 pontos. Ou seja, como no último jogo ele fez 13, eu acredito que numa linha de pelo menos 20 pontos numa arriscada a 2,10 tem muito valor para ele, tá? Ou 15 pontos para complementar no bilhete. Para esse jogo eu quero trabalhar com esses dois jogadores. Jogo do Pistols e do Knicks, tá? Separei para vocês aqui também dois jogadores. Por um lado, separei o Cade, tá? Por que eu separei ele? Nos últimos jogos, se a gente for ver os rebotes, ele fez 10 rebotes, 6, 5, 6, 6, 5, 8. Aqui, 2 que fogem da linha, 2 e 4 rebotes, mas fez 5 rebotes de novo. Então, notem que eu tenho aqui para ele 5 rebotes a 1,32, é bem interessante para complementar no bilhete, tá? E outro jogador que eu separei para vocês é o Karl-Anthony Towns, por quê? Nos últimos jogos ele fez 30 pontos, 18 rebotes, 23 pontos, 10 rebotes, 27 pontos, 13 rebotes, 44 pontos, 16 rebotes. Então notem que a linha dele para pontos é muito boa, tá? Eu tenho aqui pelo menos para pegar aqui, posso pegar 25 pontos dele a 1,90 isolada, ou 20 pontos para complementar no bilhete a 1,31. E eu tenho pelo menos aqui 13 rebotes dele a 1,76 numa simples, tem muito valor também. Jogo do Raptors, tá? Nesse jogo aqui eu separei para vocês, por um lado, o Jacob, porque nos últimos jogos ele fez 13 rebotes, 7 rebotes, 10 rebotes, 7, 6, 9 rebotes. Então notem que ele tem uma linha muito boa entre 7 a 10 rebotes. Se vocês quiserem, esse jogo é bem interessante para pegar no ao vivo, tá? O Jacob jogando forte, começou já no primeiro jogo ali, dos primeiros minutos, fazendo rebote, pode pegar uma linha de 10 rebotes, que tem muito valor a 1,55, provavelmente vai estar mais alta lá, tá? Outro jogador que eu separei para pontos para vocês é o Curry, tá? Porque no último jogo, ele tava com lesão no joelho, mas ele fez no último 17 pontos, que é abaixo, 31, 26, não relacionado, 30, 11 e 22 pontos. Como ele fez 17 pontos no último jogo, eu acredito que nesse ele vai vir entre 20 a 25 pontos, tá? 20 pontos são em 22, complementa no bilhete. 25 pontos são em 66, pega numa isolada. Jogo do Rockets, tá? Para esse jogo hoje, o que eu separei para vocês? Por um lado, o Ja Morant. No último jogo, ele fez só 12 pontos, tá? Mas normalmente ele faz 27, 25, fez 15 e 23. Ou seja, numa linha de 20 pontos para ele hoje a 1,50 tem muito valor, tá? 15 pontos a 1,13 é muito baixo para complementar no bilhete. Então fica de olho no ao vivo, fique esperto, ele jogando, gastando, pode pegar 20 pontos para mais, tá? Outro jogador que eu separei para vocês, o Alperen. Por quê? Nos últimos jogos ele fez 14 rebotes, 10 rebotes, 6 rebotes, 7, 6 de novo, 18, 12, 13 rebotes. Então, eu tenho normalmente um duplo-duplo para ele, tá? Ou eu tenho uma linha muito boa de rebotes. 10 rebotes a 1,68 tem muito valor para pegar numa isolada, tá? E um duplo-duplo dele, aqui a 1,66 também tem muito valor, tá? Para esse jogo, eu quero trabalhar com esses dois jogadores. Jogo do Miami Heat, tá? E do Clippers. Separei para vocês aqui. Norman Powell. Nos últimos jogos aqui, ele fez 30 pontos, 25, 20, 6 pontos, 15 pontos, 35, 26, 29, 28 e 29. Ou seja, tá?
numa linha de 20 pontos para ele, para complementar no bilhete a 1,47, tem muito valor. Outro jogador que eu separei para vocês aqui é o Bam Adebayo, tá? Por quê? Ele faz 11 rebotes, 7, 9, 12, 8, 8 e pontos 13, 15, 19, 18. Ou seja, quem quiser pegar 15 pontos a 1,55 dele tem muito valor numa isolada, ou pegar pelo menos aí 7 rebotes para complementar numa isolada tem muito valor também, para complementar no bilhete, quer dizer, né? 10 rebotes a 2,25 tem valor também, mas acredito que ele não faça hoje, tá? Para finalizar hoje, tá? Spurs e Lakers. Não tem como ficar de fora de alguns jogadores aqui, como Victor Wembanyama, tá? Nos últimos jogos ele fez 10 rebotes, muito pouco, muito abaixo. Mas nos últimos jogos ele fez 23, 20, 35, 27, 34, 19, 42, 26. Então eu acredito que hoje tá numa linha de 20 pontos a 25 pontos ele faz. 20 pontos a 1,31 complementa no bilhete, 25 pontos a 1,86 numa isolada. Outro jogador que eu separei para vocês, Anthony Davis do Lakers, tá? Nos últimos jogos ele fez 21 pontos, 30, 18, 28, 36. Eu acredito que como ele já tá mais ou menos um jogo sem fazer 25 pontos, que hoje com uma linha de 25 pontos a 1,64 ele faça, tá? Gosto muito dele. Outra coisa que a gente pode explorar dele é os rebotes, tá? Pelo menos 10 a 13 rebotes. Notem que se a gente vir aqui na análise ele fez 12 rebotes, 13, 19, 13, 15, 2, 10, 15. Faz muito rebote em todos os jogos, duplo-duplo, tá? E para finalizar, o LeBron James, tá? Nos últimos jogos ele fez 18 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, 21 pontos, 13 rebotes, 9 assistências, 30 pontos, 38 e 23. Notem que normalmente ele faz 7 assistências, tá? Só esse jogo aqui ele não fez 7 assistências e uma média de pelo menos 20 pontos, tá? Ou seja, 7 assistências do LeBron a 1,22 complementa no bilhete. E pelo menos 20 pontos do LeBron a 1,35 complementa no bilhete também. Então essas foram as análises de hoje, tá? Eu vou soltar um bingo no meu grupo do Telegram, que é totalmente gratuito. O link vai estar aqui na descrição. É só entrar lá, olhar, pegar as dicas para as entradas simples, pegar os bingos, pegar os jogos de futebol que tem também. E tamo junto. Curte, comenta e compartilha a nós.